Tá, eu liberei agora. Apareceu? Funcionou, sim. Obrigado, Igor. Então, tá bom. Agora eu vou pedir para todo mundo deixar mudinho e você fica com show. Tá bom. Queria agradecer também todo mundo que está aqui, mas principalmente, né, essas figuras centrais aí, Vitor, Liliana e Igor, que, né, se disponibilizaram. O Igor me acompanhou e me deu todo o suporte durante esse tempo aí de uma pesquisa num contexto tão adverso, né? E a Liliana e o Vitor por lerem e estarem aqui, né, com a disposição de comentar e contribuir aí para o trabalho. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, uma apresentaçãozinha só para ir guiando também, né, essa fala. Aqui. Eu vou contar brevemente, então, sobre a pesquisa, né? O título da pesquisa é Comer. Vocês conseguem ver, né? Comer e Sobreviver. A comida como cenário de refugiados sírios em São Paulo, né? Então, aí já diz bastante, né? Uma pesquisa que trabalha com esse contexto do refúgio na cidade de São Paulo, e eu observo a relação que os meus interlocutores têm com a produção, venda e consumo, né? Da comida típica, tida como típica desse cenário, né? Vou contar um pouquinho sobre o desenho que eu pensei aí, que eu organizei a dissertação. Então, na introdução, eu trago esses temas, né, e eu trago um pouco das minhas escolhas para essa dissertação. Então, a organização do texto, né, alguns aspectos relevantes para um leitor, né, sobre essa escolha de trabalhar com refugiados e alimentação. Trago um pouco da minha motivação pessoal, porque eu acredito que isso é bastante relevante, né, sobre como eu chego nesse tema, porque esse tema me mobiliza e como eu tomo contato e conhecimento dele, né? E em seguida eu falo um pouquinho sobre a minha trajetória para chegar até o encontro desses interlocutores, o que em si já daria bastante pano para discussão aí, né? Porque não é exatamente uma trajetória simples encontrar e conversar com essas pessoas. E aí, em seguida, eu faço uma escolha também de trazer alguns dos aspectos aí que permeiam a pesquisa, né? Mas, assim, essa discussão que eu proponho aqui, né, de dois contextos, depois eu vou contar um pouco desses contextos, ela tangencia vários temas que são muito amplos, né? Tem gênero, religião, divisão de trabalho, diferenças de língua, perspectivas de vida, poder econômico, acesso ao ensino formal, entre outros aspectos que já se delineavam como questões importantes no contexto em que as famílias que eu acompanho partem, né? Então, quando eu faço algumas escolhas aí de assuntos em que eu vou aprofundar, né, é a partir desse campo e a partir de algumas da minha pesquisa mesmo, né, anterior ao início desse campo. Então, eu trago aqui breves panoramas, porque são campos que já têm uma produção acadêmica relevante. Então, o conflito da Síria, né, que é o contexto de onde saem essas pessoas. Eu trago algumas perspectivas sobre conceito de refúgio no mundo e no Brasil, né, e aí algumas discussões antropológicas sobre a fragilidade, principalmente desse contexto, né, desse conceito. E aí eu trago uma discussão um pouco mais histórica sobre a migração sírio-libanesa para o Brasil no século XX, porque eu entendo que o refugiado sírio, quando chega numa cidade como São Paulo, não encontra um território aí vazio de história, né? Ele encontra, na verdade, toda uma referência, né, a uma migração que antecede esse momento em que ele chega aqui, né? Então, achei que era bastante relevante trazer esse aspecto aí para a discussão, para contextualizar também essas duas experiências que eu acompanho, né, de refúgio. E aí eu trago também um panorama sobre a antropologia da alimentação, para também trazer essa discussão sobre os simbolismos que envolvem alimentar-se e produzir comida para o âmbito doméstico, produzir para vender, produzir para fora, né? Então, tem uma discussão também acerca da antropologia da alimentação. E aí, em seguida, eu parto para os dois capítulos seguintes, que são um chamado deslocamento planejado e deslocamento de urgência, né? Então, eu
quando eu escolho aí abordar uma perspectiva biográfica dessas duas famílias que eu acompanho, eu trago muito do discurso que eles colocam para mim, né? Então, essa é uma diferença que foi bastante relevante nesses discursos. Então, uma das perspectivas, né, uma das famílias que eu acompanho coloca muito que esse deslocamento para o Brasil foi um deslocamento planejado. Então, isso já define bastante do que está sendo a experiência dessa família aqui, que teve aí um tempo, que teve condições também de estabelecer uma rede de contatos, de organizar um restaurante, né? Então, ter um negócio formal aqui no Brasil, escolheu pela venda de comida, né? Então, teve aí algumas possibilidades de escolha quando vem para cá. E a outra perspectiva que eu trago é de um deslocamento de urgência em que não há nenhuma possibilidade nem de pesquisar outros lugares, outras possibilidades, né, de lugares para ir, né? Então esse é um deslocamento em que as decisões acabam home office, né, gente, tem isso. As decisões acabam sendo tomadas nessa perspectiva da urgência. Só um minutinho. Desculpa, gente. E aí, assim, né, existem muitas questões que são transpassadas por essas duas experiências, e elas trazem perspectivas muito diferentes, né? Então, esse primeiro deslocamento planejado que eu observo, ele se dá dentro de um restaurante. Meus interlocutores são os homens de uma família que vem para cá, em 2014, com já a ideia de montar um negócio de venda de comida. Então, muito do discurso que está muito que está na fala, né, desses meus interlocutores diz respeito a esse planejamento de vir para cá e escolher vender a comida ao invés de inicialmente, ao invés de trabalhar, por exemplo, na área de origem deles. Então, o pai dessa família, que é o meu principal interlocutor, tem os seus 70 anos, ele era um médico ortopedista, proprietário de um hospital, né, sempre na fala dele vem uma proposta aí de ter, que ele teve ao chegar aqui, de voltar a trabalhar com a medicina, e ele sempre opta por não, porque diz que é por conta da idade, ele tem outros interesses, ele quer um trabalho mais tranquilo. Então, assim, toda a fala dele é muito permeada por escolhas que ele pode fazer, né? Lógico, eu não verifiquei, assim, né, realmente a veracidade dessas propostas que ele tem ou não é isso que me interessa, né? O que me interessa é o que ele escolhe me contar, né? Então, nesse sentido, né, o deslocamento dele, da família dele, vem aí com uma estrutura, né, com uma rede de contatos que ele também diz que tem aqui, né, então tem toda uma estrutura em que ele se afirma aí quando ele chega, né, e isso também permite uma expansão desse negócio dele, né, então ele encontra um terreno fértil, que é esse da alimentação, numa cidade como São Paulo, em que isso é um tema caro, né, para a cidade, uma coisa que uma das vantagens de uma cidade como São Paulo é ter, e na verdade das grandes metrópoles, né, é ter a possibilidade de encontrar, por exemplo, comidas de diversos contextos, né, e aí ainda mais o fato de a comida árabe ter aqui, né, árabe eu coloco como um grande guarda-chuva genérico, né, aí tem várias outras nacionalidades que estão vinculadas, mas aqui para esse contexto do consumo é o árabe, né, que mobiliza, né, o público, né? Então, ele tem aí uma trajetória, posso dizer assim, não sei se eu avalio como de sucesso, mas que ele coloca como de sucesso. Então, eu chego no momento de expansão desse restaurante, abrindo uma outra filial, começa como uma doceria, se transforma num restaurante e estava abrindo uma outra filial. Uma característica muito importante desse momento, né, dessa troca que eu tenho, é que toda a nossa conversa se dá numa língua que não é a língua mãe de nenhum dos dois. Então, a gente conversa em inglês, por ele não ter muita familiaridade com o português, não se sentir à vontade, né? E aí o inglês é onde a gente encontra o território comum para conversar, o que em si já também implica em alguns espaços aí, né, entre essa comunicação, entre o que se diz e o que se compreende, né, então não ser a língua mãe de nenhum dos dois já também tem as suas questões que são refletidas aí também no texto, né.
A segunda experiência que eu observo, e aí é importante falar que essa era a minha intenção desde o início da pesquisa, era trabalhar com mulheres que vendiam comida, né? Mas, e eu comento isso no início do texto, não é tão simples eu conseguir, né? Eu conto um pouco sobre como eu tento esse contato com essas mulheres, e na realidade tem uma dificuldade, uma resistência muito grande, principalmente por elas me confundirem com jornalista e sempre acharem que eles vão ter algo em troca, seja na forma de uma remuneração ou na forma de divulgação do trabalho delas. Então, sempre eu encontro portas muito fechadas aí para ter essa interlocução com mulheres, né? E em um determinado momento, um amigo em comum me apresenta a uma refugiada síria. E aí, a partir dessa primeira interação, ela abre de uma forma muito generosa a vida dela, né? Os espaços dela de deslocamento aí dentro da cidade, ela abre a rotina dela para mim. E eu consigo acompanhá-la de perto, né? Então, acho que é bastante relevante essa forma como eu consegui o contato com ela, né? E ela é uma refugiada curda, né? Então, essa é uma questão que ela traz logo do início, né? Eu trago alguma discussão bem breve sobre o que significa ser uma de origem curda, né? Porque ela faz questão de colocar essa diferença em relação às outras refugiadas sírias, né? Então, ela aponta em vários momentos esse sentimento de não caber, né? De não encontrar pares, de muitas vezes estar em desvantagem. Então, e ela relaciona muito essa origem dela, né? E a forma como ela se porta, enfim. E aí, nesse contexto, eu consigo acompanhá-la, né? Ela trabalha, além do trabalho doméstico aí, né, que ela acumula, né, a função doméstica de criar 2 filhos pequenos e 3 adultos, né, ela vende comida, né, por meio de encomendas, participa de feiras, ela também participa de um trabalho de uma ONG que ajuda a capacitar refugiados, faz uma divulgação aí dessa venda de comida, faz também a mediação entre empresas que procuram refugiados para trazer aí uma experiência em coffee breaks e coisas desse tipo, e ela também essa ONG tem um programa que chama Experiências, né? Então, a proposta dessas experiências é que uma pessoa traga e proporcione para um grupo uma experiência muito típica do seu país. E aí, nessa chave, o que ela faz é justamente trazer as pessoas para casa dela e ensinar, contar sobre a história, né, dela, contar um pouco sobre a experiência dela de deslocamento e ensinar uma receita de pão folha, né, que é aquele pão bem fininho, né, que, enfim, acho que a gente tem aí, pelo menos as pessoas já viram na vida, né? Então essa é a justificativa dela para receber as pessoas e para além de ensinar a receita, ela traz para dentro da casa dela, né? Para ver como é a rotina dela, enfim, como é a história dela, né? Como ela se organiza na cidade. Então são várias formas que ela tem aí de fonte de renda a partir da comida, né? Coisas que a comida de alguma maneira vai possibilitando, né, essa inserção dela. E aí, enfim, né, esse é um resumo muito breve dessas 2 experiências etnográficas, né, trago aqui algumas imagens, né, de um desses momentos de recepção dela, né, na casa, e aqui também, né, da experiência, tudo feito dentro da casa dela, muito, né, desse contexto de poder trazer as pessoas, né, para a vida e para a vida dela, né, de alguma forma, para elas terem contato com o que é um dia a dia ali, um momento, ainda que um momento condensado dessa vivência que ela tem em São Paulo, né. E aí, nas considerações finais, eu já consigo fazer faço, né, algumas correlações entre essas 2 experiências e principalmente muitos pontos que se distinguem, né, dessas 2 experiências que também são perpassadas por essas discussões de gênero, são perpassadas por essa história de cada um também e que definitivamente tem relação com o fato de ser eu a pessoa que está fazendo essa pesquisa, né, uma mulher branca brasileira, né, então tudo isso também determina muito as formas de inserção que eu tenho nesse campo. Então, enquanto uma família me recebe no âmbito doméstico, sendo que essa família aí é representada para mim, né, por uma mulher,
No outro espaço, o outro espaço que eu consigo acesso é um espaço absolutamente formal, né? Eu não tenho acesso a nenhuma discussão mais íntima, eu não tenho, por exemplo, contato com nenhuma mulher dessa outra família, né? Então, existe aí toda uma limitação que eu considero que, em grande parte, tem a ver com ser eu a pesquisadora a fazer essa pesquisa, né? Tem todas as questões culturais que por aí passam também, né? Mas, nesse sentido, esses dois campos se afastam muito por conta de quem sou, né? Então, eu tenho essa discussão também de qual que é o papel do pesquisador nessa trajetória, né? As limitações e as possibilidades que isso traz. E eu resumi muito brevemente, mas era isso, assim, né? Acho que eu consegui trazer um panorama, não sei se ficou claro, mas era essa a ideia. O Igor falou 20 minutos e eu estou aqui britânica. É isso, gente. E obrigado, né? Vou parar de compartilhar aqui. Obrigado, Liz, foi assim, britânica mesmo, parabéns. É uma virtude. Então, sem mais delongas, eu passo já agradecendo de antemão a participação da Lili. Vamos lá, Lili. Oi, gente. Oi, Lise, Igor, Vitor. Estou vendo aqui a Bruna também, que está aí, alguns que eu conheço. Queria agradecer o convite, né, do Igor e da Lise para participar da banca. Enfim, é sempre legal voltar, enfim, discutir o trabalho, né, do grupo aí do LEM. Enfim, eu adoro continuar essa interlocução. Enfim, agradecer, foi um prazer ler seu trabalho, Lise. Não estou falando assim de forma protocolar mesmo, porque eu acho que você fez uma dissertação. O Igor já tinha me adiantado, né? Isso, quando ele me fez o convite, né? Falou da ideia de participar da banca, que sua dissertação estava muito fechadinha, muito bem escrita. Enfim, eu corroboro assim essa avaliação do Igor. Enfim, eu acho que o seu trabalho para uma dissertação de mestrado está muito legal. Você deu conta de fazer uma pesquisa de campo, assim, bacana, que se pode se chamar de antropológica, sabe? Enfim, gostei, está bem escrito, super objetivo, direto, enfim, claro na argumentação, nos objetivos, né, do que você queria com o trabalho. Gostei como você organizou também a narrativa, né, da dissertação, que é essa ideia de centrar a pesquisa em duas trajetórias, né, de refugiados sírios bastante diferentes, né, que encontram na venda de comida árabe a forma de vida aqui, né, a forma de sobreviver no Brasil. Então, achei bacana essa escolha, né, porque, por um lado, você está dando lugar, né, às particularidades desses itinerários pessoais, né, então as histórias de vida, o que diferencia no que se refere a posições de gênero, religião mesmo, classe social, né, experiência de inserção no Brasil, né, também dando muita atenção para as formas como os seus interlocutores, né, compreendem a própria experiência, né, de deslocamento, de migração, de refúgio, o que for, e ao mesmo tempo, né, a partir dessa, eu acho que esse é um trabalho, né, que é legal, trabalhar com trajetória de vida na antropologia, você traz as particularidades, mas ao mesmo tempo, a partir dessas trajetórias, você consegue iluminar aspectos comuns, né, que vão atravessar essas experiências de deslocamento, que, como você mesmo coloca, vão iluminar sobre a sociedade e seus processos, né. Então, aqui o que você tem de comum é a guerra da Síria, né, é a escalada desse conflito, né, que vai, enfim, possibilitando a vida naquele lugar, né, a sobrevivência, vai tudo ficando difícil, as pessoas se veem impelidas a deixar o país, né, então também tem um panorama comum de chegada no Brasil, num determinado tempo histórico, político, né, do país, com as suas especificidades, né, no que se refere, por exemplo, à política de acolhimento, né, do refúgio, com histórico, que eu acho que é muito bacana, isso não chega no nada mesmo, como você colocou, chega numa história, né, de uma presença, né, dessa migração sírio-libanesa de século,
que tem também, como você muito bem discute, um imaginário, né, referencial sobre essa presença, o que são, o que é essa migração, a tradição cultural árabe, né, enfim, eles chegam nesse panorama, né, nesse imaginário que tem que eles têm que se referenciar e, em alguma medida, responder, né, ao que pode chamar de estereótipo, enfim, tem que responder essas expectativas do que se espera de uma imigração árabe, do que é a cultura árabe aqui no Brasil, né? A partir dessa história. Então, enfim, eu achei muito bacana que você consegue também, que não é fácil isso, para um trabalho de mestrado, né? Recortar os campos temáticos. Então, você traz aqui o campo de estudos de migração e refúgio, né? Você traz o campo de estudos de alimentação na antropologia, né? Então, tem uma bibliografia aí com a qual você dialoga. E aí, temáticas que vão atravessar esses dois campos, né, de alimentação ou de migração, que é os processos de configuração de identidade ou de construção de diferenças, né, que o Igor tem uma longa discussão sobre isso, construção de mercados étnicos, processos de exotização, enfim, que você pega esses dois campos e vai trabalhar com essas questões, né, a partir do seu material de pesquisa. Então, eu acho que você trabalhou muito bem seus dados etnográficos, fez um diálogo bacana com a bibliografia pertinente, né, nesses campos. Enfim, e eu acho que a comida, né, a questão da comida é chave, né, para pensar nesses processos de formação de identidade, sobretudo quando a gente fala de vidas migrantes, né, porque, enfim, diante da informalidade, da não revalidação de diploma, o que te permite chegar num país? Não é à toa que é muito comum isso em uma infinidade de contextos migratórios, os migrantes vão viver do comércio e não raras vezes do comércio de comida, né? Que é o que te permite. Você chega num lugar sem documento, até o que você pode fazer para sobreviver é vender, e vender comida, né? Enfim, ainda mais chegando, e eu acho que aí você pega uma especificidade do Brasil, que você chega nesse histórico da imigração sírio-libanesa, que você já tem um mercado de comida árabe, palatável para o gosto brasileiro, né? Adaptado para o gosto brasileiro, enfim. E assim, eu estou falando, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que não é o melhor dos mundos gastronômicos, né? Mas a comida árabe, a comida árabe eu estou falando, a esfirra, né, o quibe e tal, é sucesso. Então, assim, quando chega essa migração síria aqui, esses migrantes de outras gerações, né, os descendentes dessa primeira migração, têm seus negócios estabelecidos e vão empregar esses refugiados sírios nos seus negócios, nas barraquinhas de esfirra e tal. Teve até casos de xenofobia em Copacabana, que ganharam repercussão, acho que você deve ter acompanhado isso. Então, você capta essa especificidade, né? Enfim. E também, assim, muito interessante que a comida é um recurso de memória, não só no panorama migratório, né? Mas uma maneira de a produção da comida, a circulação da comida, né? A troca de comida, enfim, dos ingredientes, isso vai ativando, né, memórias de família, vai estabelecendo relações de aliança, né? Enfim, esses aspectos simbólicos da alimentação, né, que envolvem o preparo, a troca de alimentos, vai produzindo afetos, alianças, trocas de coisas, enfim. E esses processos de substanciação que você bem coloca, né? Você ingere a comida e isso produz corporalidade, identidade, enfim. Então, acho muito bacana, você traz a discussão do Sidney Mintz, eu acho que o Sidney Mintz é uma referência mesmo nesse campo, não só até te indicaria para a leitura, que você pegou mais as discussões dele de consumo, né, os aspectos simbólicos da alimentação, mas tem um livro dele que é clássico, que é o Sweetness and Power, que ele vai contar a história de expansão do capitalismo a partir da difusão, né, do consumo de açúcar na Europa, invertendo o vetor de falar assim, ó, a industrialização, né, o modo de produção industrial não nasce na Europa, na Inglaterra, ele é a plantation do Caribe de açúcar. Então é muito interessante, né, que a partir da comida você pode, enfim, discutir mil coisas, inclusive expansão do capitalismo, como Sidney Mintz faz. Eu acho muito interessante. Achei uma boa escolha esses diálogos, né? Então é isso, né? Para dizer, essa questão da sobrevivência pela comida da comida típica, é uma experiência recorrente, né, nos contextos migratórios,
você toma essa dimensão, a especificidade do que é no Brasil, e isso a partir dessa presença, né? E aí, também, através da comida, né, você vai conseguir também trazer, iluminar diversos aspectos da questão do refúgio no Brasil, né? Então, essas redes de imigrantes, as redes das ONGs, né, que estão tentando fazer essa inserção profissional, inserção cultural, como você queira chamar, né, desses sírios em São Paulo, as redes de acolhimento, o papel das entidades religiosas nisso, né? E as diferenças de gênero, classe social, a partir, né? Você pega uma mulher que está tentando vender comida sob encomenda, fazendo tudo na casa dela, e uma pessoa que está mais, né? Tem um restaurante em Pinheiros, então você também consegue fazer tudo a partir da comida, né? Essa análise. E é perfeito, acho que o contraste entre os dois casos que você escolhe, né? Um homem sírio, de meia idade, de uma classe social mais abastada, né, com posses, que vai conseguir organizar justamente a vinda dele, né, para o Brasil, e que, enfim, que diz, né, segundo ele, recorre a essa rede, né, de sírios libaneses já estabelecidas aqui, mas que não deixa, eu acho que é uma questão, o Igor também, nos trabalhos dele, discute isso, como que a questão da migração, para ele, também é sentida como uma mobilidade social não ascendente, né? Uma vida melhor, mas que ele sente que o padrão de vida dele não corresponde ao que ele tinha na Síria, né? E a outra, essa mulher síria, que etnicamente se defende como, se define como, se apresenta como curda, né, com crianças pequenas, sem posse, que precisa se desdobrar, né, para conseguir sustentar a família em São Paulo, e que não se encaixa nesse padrão esperado, imaginário esperado do que é uma refugiada síria, praticante do Islã, né? E tem que, enfim, ela se sente preterida com relação às outras, né? Enfim, refugiadas, e tem todos esses conflitos. Eu acho muito bacana esse contraste desses dois casos. E também, uma outra coisa que eu queria destacar, Lise, é essa sensibilidade antropológica que você traz no texto, incorporando muito da discussão da Lisa Malk, de não tomar as categorias migratórias, os sentidos, né, o que elas significam a priori, né, refugiado, migrante, etc., né, fazendo essa distinção, né, do que é uma definição normativa legal, né, segundo como é que é categorizado refúgio, migração econômica, etc., na legislação migratória, seja nacional ou internacional, e quais são os sentidos práticos, né, e circunstanciais dessas categorias, né, na vida cotidiana e segundo o que seus próprios interlocutores estão falando, né, a percepção deles sobre a própria experiência de deslocamento. Eu acho que, então, aqui você tem um refugiado que, embora tenha pedido, né, e conseguido o estatuto de refugiado, ele não se sente enquanto tal, ele fala, não, a minha experiência de migratória não corresponde ao imaginário que é pensado, né, como a figura do refugiado, né? Ele não se percebe assim, porque ele fala, por quê? Porque eu planejei a vinda, porque eu tenho posses, porque eu tenho diploma, porque eu pude escolher, como você tem a questão da escolha, não é uma involuntário sem escolha, né? Mas que a gente possa problematizar tudo isso, né? Quando que as pessoas se sentem impelidas a migrar e quando é uma coisa voluntária ou involuntária essa decisão, né? Enfim, e que fala, eu só fui ser refugiado porque era mais fácil burocraticamente para eu regularizar a minha situação. E por outro lado, você tem uma mulher que se percebe sim como refugiada, mas que se ressente por achar que a sua imagem não corresponde àquilo que é, né, esperado também, né, como a mulher síria refugiada, enfim. Então, acho muito bacana essa discussão que você coloca, buscando ser fiel, né, aos sentidos práticos dessas categorias, quando acionadas, né, pelos próprios migrantes. E eu falo que essa foi uma questão também que eu pensei no meu mestrado, né, quando trabalhei com exilados argentinos no Brasil, que era isso, a gente falava, bom, eu saí perseguido,
mas eu não me sinto exilado aqui porque eu não tinha uma trajetória de militância política pública na Argentina. Então, eu não me sinto no direito de reivindicar esse lugar do exilado, né? E, por outro lado, você tem uma questão também de querer se diferenciar, enfim, distinguir socialmente, por classe social. Não, eu não sou migrante, né? Eu sou um estrangeiro no Brasil. Sou um profissional qualificado, eu vim aqui oferecer minha expertise profissional no mercado de trabalho brasileiro. Então, eu não sou um migrante. Migrante é aquele que vem fazer qualquer coisa, enfim. Então, essas formas, né, como sujeitos, é muito interessante a gente perceber quais as moralidades que atravessam, né, esses jogos de diferenciação, de identificação, enfim. Então, eu acho que você traz essas nuances, né, essa discussão, que é muito antropológica, e, ao mesmo tempo, não deixa de discutir as categorias normativas, né, como que elas são, enfim, codificadas em lei, né, que, enfim, que é importante também, né, que tem efeitos na vida social, né, como que a lei o Estado vai te reconhecer ou não. Que eu acho que está muito informativo o seu texto. Se alguém que não conhece muito do campo vai ler, vai aprender ali naquele seu primeiro capítulo, eu acho que está muito bacana. Então, eu acho que isso é uma discussão que vai estar no primeiro capítulo, mas que vai perpassar seu trabalho todo, quando você traz os dados etnográficos e vai para os dois casos, né, os dois campos que você faz. Então, processo de identificação e diferenciação, né, a produção no mercado étnico, como você marca a posição nesse mercado, né? Eu acho que aí você se beneficiou muito do diálogo com o Igor, e aí eu achei fantástico falar da designação hifienizada, né? Quando que convém ser sírio-libanês, que expande o horizonte de trocas econômicas, né? E apoios comerciais. Quando que convém ser só sírio, né? Quando, enfim, ser árabe para conseguir o status de refugiado. E quando ser árabe, essa coisa mais genérica também, para favorecer as relações comerciais, enfim. E o que vai conferir atributo de autenticidade a esse mercado de comida árabe, né? Ser refugiado, ser nativo, usar ingredientes nativos, ter o chefe, o cozinheiro nativo, né? A mulher que é curda e se sente mais próxima dos brasileiros, porque aí ela, enfim, jeito mais aberto, a vestimenta, ela se aproxima, mas ao mesmo tempo isso a prejudica na hora de se afirmar como a refugiada síria que vende comida, né? A comida dela é menos autêntica. Enfim, é muito interessante como você faz essa discussão. E outra questão que eu achei bacana é quando está no primeiro capítulo também a questão da vitimização, que tem a ver, né, com essas maneiras de se encaixar ou não no que é esperado dessa figura do refugiado, né? Então, pensando assim nas formas de governo e controle social, né, quando você tem que ser a sua figura de refugiado tem que ser avalada pelo Estado, por organizações religiosas humanitárias, né? Também achei muito bacana o diálogo que você faz com o trabalho da Vanessa, né, Perindo, Agier, da Ângela Facundo, que eu acho que você poderia ter até se aproveitado mais da discussão que ela faz, e eu sugeriria também o trabalho do Didier Fassan, que, afinal de contas, elas todas estão também discutindo com ele, né, que vão explorar justamente essa questão do governo da razão humanitária, né, as moralidades e regimes morais que estão em jogo para se tornar esse sujeito categorizável, né? Que pode ser categorizado como refugiado. Então, esses gradientes de vulnerabilidade, né? O sofrimento, né? Para você receber ajuda humanitária, que vai estabelecer essa hierarquia, né? Entre vítimas, aquelas consideradas mais ou menos vítimas, tanto que o seu próprio interlocutor fala, não, eu não sou essa vítima exemplar, a vítima exemplar, né? E as estratégias, né, para obter o estatuto e conseguir migrar, e conseguir ter sua vida, fazer sua vida aqui no Brasil. Então, acho bacana, assim, talvez, se você quiser continuar, não sei como é que estão seus planos, né, desdobrar esse trabalho para um doutorado, a partir, assim, por exemplo, da trajetória da sua interlocutora, da F, né, como que
ela teve que realizar certas performances, né, para corresponder a certas imagens, para além do mercado étnico, né, para conseguir o reconhecimento, né, do Estatuto de Refugiado, né? Então, como isso vai ao encontro e tem implicações nos processos de subjetivação, né, das pessoas deslocadas, que não se sentem confortáveis nessa, né, de ter que desempenhar certos papéis, né? Nesse lugar, como você fala, lugar passivo, esse lugar do sofrimento, da isenção política também, né? E isso é uma discussão muito cara, que a questão da vitimização, que toca, por exemplo, na literatura feminista, né? A mulher, a vítima da violência, o lugar do passivo, e aí tem toda uma discussão, falando, bom, como sair desse lugar da vítima para ter agência no mundo, né? Movimento negro, a mesma coisa, enfim, todas... quem foi colocado, né, no lado enfim, do sofrimento da história, né, da desigualdade. Como discutir a desigualdade sem recair nesse lugar da passividade, né? E, inclusive, é sempre muito polêmico, né? Quando, como você mesmo lembra, Lise, quando grupos de refugiados ou migrantes tentam pleitear direitos, né, e assumir uma mobilização mais coletiva no plano político e público, né, politizando as demandas. Então, você trouxe o caso da comunidade palestina, né, os migrantes palestinos nos anos 2008, 2009, mas a gente teve recentemente o caso dos Uaral, em Brasília também, estavam reclamando das condições de abrigamento. Como assim esses sujeitos que têm que agradecer a ajuda humanitária estão criticando ou se colocando, né, mais num lugar que é do ser atuante, né, produtor de política com agência, e não da passividade, do sofrimento, do relato das vexações sofridas na sua trajetória de deslocamento, né, ou no país de origem. Enfim. E aí, e eu acho que também uma coisa interessante que você traz, mas que fica assim muito... assim, você aponta, mas não aprofunda, e talvez seja uma coisa interessante também a partir dos dados do campo, mais para frente, essa questão das fronteiras, né, internas. Por exemplo, você fala, o refugiado, a situação do refúgio é um momento de suspensão de direitos, né? Então, acho que, em primeiro lugar, está a evidência de que o Estado-nação continua sendo a principal forma de organização política do mundo, né? Porque a questão dos apátridas deixa isso mais do que evidente. Você não tem reconhecimento por nenhum Estado, quem vai te dar direito de cidadania, onde você vai poder morar, né? Então, acho que isso tem até um texto da Hannah Arendt, naquele As Origens do Totalitarismo, no capítulo sobre imperialismo, que chama O Declínio do Estado-nação e o Fim dos Direitos dos Homens. E aí ela vai discutir a questão dos refugiados da Segunda Guerra Mundial, que era justamente isso. Os judeus e todos os outros, né, milhares de populações que foram deslocadas e que não tinham perdido não tinham mais não eram de nenhum lugar, não tinham para onde ir, não eram reconhecidos nos seus territórios de origem, não tinham para onde ir. Então, assim, eu acho que essa questão, né, aí a partir do momento que você tem um status de refugiados, consegui no Brasil, finalmente o Estado me reconheceu, eu estou aqui, tal. Só que tem as fronteiras internas, né, de acesso aos direitos, que aí eu acho que iguala um pouco, com as suas especificidades, um pouco, tem um compartilhamento com a situação de milhares de brasileiros, né, que a gente tem uma cidadania de várias gradações de cidadania, né, nesse país. E aí os refugiados, você traz um pouco dessas fronteiras, as dificuldades para a revalidação do diploma, né? Enfim, a questão da língua, outras fronteiras linguísticas, fronteiras, enfim, para conseguir diploma, fronteiras para conseguir se colocar no mercado de trabalho, enfim, essas outras fronteiras que determinam também a maneira de estar do mundo e as suas possibilidades, né, de viver e sobreviver nele. E aí, já caminhando aqui para o final, eu achei muito interessante esse contraste, né, dos casos, para além de todas essas questões que a gente, né, discutiu agora, do ambiente público
versus, né, versus doméstico e a questão de gênero aí, né? Porque sabe, a representação do lado masculino é o lado político-público na representação clássica, né, da divisão de gênero. O lugar da mulher, o espaço doméstico, da intimidade, etc. E aí, de alguma maneira, no seu campo isso aparece, né? Então, você faz a pesquisa de campo no restaurante, no lugar público, como se fosse mais um cliente ali, quando você consegue conversar com a atendente, com o pai, os filhos, né, do refugiado, do S, você está num espaço né, restrito ali, por mais, né, restrito no âmbito público. E, por outro lado, você tem uma inserção muito mais, digamos, e isso se reflete no seu texto, na descrição super densa que você traz da sua convivência com a F. Você adentra no espaço doméstico dela, na cozinha, você ajuda ela no preparo ali dos alimentos, no cuidado com os filhos, né? Você observa e consegue trocar com ela, né? Um pouco da vida ali, das dificuldades, né? E tem tudo a ver, sim, com a sua maneira, né? Quem você no campo. E isso determina mesmo a pesquisa de campo. Né? Assim, casais antropólogos, estou pensando aqui no Felipe Descolar, né? Quando vai lá fazer com os Achuar, acho que é na Venezuela, com a mulher dele. Ele fala, a minha esposa, a mulher fica com as indígenas, com as mulheres, cozinhando, né, com as tarefas, né, naquele espaço das mulheres. E aí essa divisão, tem mulheres que conseguem transgredir isso no campo, né, mas em geral é assim, né, as aberturas. E aí eu acho que você traz uma descrição super densa desse cotidiano da F, e eu fiquei exaurida de ler, sabe? O seu relato das crianças correndo, bagunçando tudo, ela tentando cozinhar aquela montanha de comida. Eu fui ficando cansada, assim, porque eu sou também mãe pandêmica. E assim, só tenho uma, não tem nada a ver a minha realidade com a dela. E assim, eu não consigo me imaginar o cansaço dessa mulher para conseguir sustentar a casa, participar da feira, entregar comida e tudo mais. Cozinhar para o marido, né? Eu acho que eu sugeriria, se você quiser, tiver essa vontade, né, de aprofundar e desdobrar o trabalho, explorar realmente essa relação entre gênero e migração, sabe? Porque você chega a anunciar, né, como que o deslocamento altera e produz novas configurações familiares e de gênero, né? O pai que volta a ser o grande provedor da família, né? Os filhos não podem revalidar o diploma no Brasil, então ele vira o que administra, enfim, toda a família. E a mulher, a F, que passa a ter que trabalhar fora, sustentar a família, atuar no mundo público também, nas redes sociais, na feira, e em eventos, né, do Museu da Migração e tudo mais. Então, acho que essa é uma questão que você podia aprofundar, se tiver vontade, e prestando atenção também nessa dimensão do trabalho e do cuidado, né? Do trabalho do cuidado e do espaço doméstico, como que ele é perpassado por gênero, quais são as desigualdades implicadas nessa dimensão do trabalho do cuidado e da reprodução da vida, que você está tateando, né? Eu acho que você tem material e você poderia continuar a interlocução com a F, sabe? Para pensar nessa interface mesmo entre migração, gênero e trabalho. Tem o trabalho já estudos já que estão até assim, em termos de literatura contemporânea, já avançaram, mas eu acho que é bacana voltar nesses primeiros estudos, um livro da Soraya Fleischer e da Gláucia Assis, que elas vão pegar justamente essa questão da migração feminina para Boston, né, essa migração de valadarenses e de original de Criciúma também, que foram para Boston e trabalhar nos Estados Unidos, em que elas falam um pouco dessas reconfigurações das relações de gênero no interior das famílias e dos papéis ali, quando elas no contexto migratório. E depois, sobre a questão do trabalho do cuidado, a Helena Irata, a Nádia Guimarães, né, que são sociólogas referência nessa discussão,
E também a Vina Das, que a Vina Das, ela trabalha muito com essa dimensão da etnografia do cotidiano, das mulheres, da questão de gênero, sabe? Eu acho que você poderia se beneficiar também com essa literatura, se você quisesse aprofundar nesse campo, que eu acho que é muito rica a descrição, sabe? Eu acho que tem muitas questões, assim, e, assim, pegando a especificidade também ali, né? Porque tem a questão religiosa no meio, tem a questão da figura do refugiado, quem são essas refugiadas sírias, né? Eu acho que podia ser bem interessante essa e os trabalhos da Vina Das estão agora traduzidos, né? Tem um livro que é muito difícil. A Vina Das não é uma autora fácil, você tem que ficar caçando ali os insights dela no texto, mas ler em português já facilita. Tem a coletânea que foi publicada pela editora da Unifesp, que saiu faz acho, uns 2 anos, e tem agora um dossiê que acabou de ser publicado na Sociologia e Antropologia, na revista lá do IFIX, com o texto da Vina Das também. Tem uma entrevista, acho que é uma entrada bacana, assim, para pensando isso para frente, tá? A dissertação, eu acho que você está de parabéns, realmente, assim, adorei ler o trabalho, acho que está muito bacana. Enfim, mais uns comentários aqui, te parabenizar, porque nesses tempos pandêmicos ainda, terminar a tese, sentir motivação, né, para levar e tocar o trabalho e terminar, eu acho que está muito... enfim, só te parabenizando mesmo, Liz. E o Igor, né, claro, o orientador, esse diálogo. Lili, obrigado. Hoje é o dia das britânicas, né? Que você falou exatos 30 minutos, impressionante. Ah, é? Então, eu já passo, obrigado, e passo já para a Liz falar alguma coisa. Vamos lá, Liz. Liliana, nossa, muito obrigada por essa leitura tão generosa, assim, acho que você tocou em pontos tão importantes para mim, né, assim, nessa escrita que eu fiquei, isso, né, a escrita não é um processo simples, né, a escrita de uma pesquisa de campo não é nada simples, né, e aí a gente se coloca em vários dilemas aí sobre o que trazer, como trazer, né, então essa discussão sobre o que é esperado do refúgio, qual é o ideário do refugiado, né? Eu acho que eu trago um pouquinho no começo, quando eu falo, né, de onde eu comecei essa motivação. Eu venho de uma instituição, né? Assim, eu comecei a trabalhar com refugiados dentro de uma instituição que tem uma ideia do que é esse refugiado ideal, né? E em algum momento isso começou a me passar pelo meu corpo, né? E aí foi quando eu parei, não, peraí, eu não venho, isso não sou eu, né? Isso é uma instituição que tem aí um ideário do que é esse refugiado. E aí eu me afastei um pouco, porque é um discurso que no dia a dia ele vai entrando e você passa a ter expectativas também, né? Então eu passei a questionar muito isso e me distanciar, e foi quando eu falei, não, então eu tenho que ir para outro espaço, né? Para ter esse contato muito mais próximo do que eu acredito, né, e do que eu acho que é relevante, né, para a antropologia, né, trazer, não teria sentido eu adotar essa postura, né, de colocar esperar algo desses refugiados pelo fato deles terem esse visto, né, estarem nessa condição que é pontual, né, na vida deles, né. Por outro lado, também determina muitas coisas, né? Então, por exemplo, acompanhar essa pessoa, né, essa mulher, é uma coisa que eu continuei fazendo, inclusive agora ela conseguiu a naturalização, então ela não está no Brasil. Era um dilema muito grande dela, porque ela precisava visitar a mãe, que estava com muita idade na Síria, e ela não podia sair, senão ela perderia, né, o visto de refúgio. Mas como ela tinha filhos brasileiros, ela já estava há quase 1 ano no processo de naturalização. E aí saiu o processo e ela conseguiu ir visitar a mãe. Então, agora ela não está aqui, mas pretende voltar, até onde eu sei, a menos que algo mude, né? Mas, assim, como essas categorias determinam mesmo, né, a circulação das pessoas, né? Determina o rumo de vida que elas podem dar, né? Ela estava se deparando aí com medo de perder, né? A mãe e não ter a possibilidade de vê-la ainda, né? Em vida. Então, tudo por conta mesmo de uma categoria que é criada aí, que é carimbada nela, né,
nesse período, pelo menos da vida dela, né? Mas, assim, são muitos assuntos, né, que vão permeando a pesquisa. É difícil fazer essas escolhas, né? Então, eu achei muito, muito, muito generosa mesmo sua leitura de observar esses assuntos que, para mim, são super caros, assim, né? Que eu fiquei pensando, será que eles estão aparecendo, né? A gente fica também num processo ali meio entrópico, né, com a própria dissertação, com o próprio texto, aí eu fiquei pensando, chega um momento que eu já nem sei mais se eu estou falando aquilo que eu queria falar, né, com ele. Então, é muito bom te ouvir e ver que apareceu no texto coisas importantes para mim, assim. Obrigada. Ele quer mais uma? Não, tá perfeito, a gente pode seguir. Sim. Ok, então obrigado, Lise. E vamos lá, Vitão, sua vez. Vamos lá. Oi, pessoal, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer, né, o convite. Eu fui da banca de qualificação. Queria agradecer o convite por ter voltado agora, né? Eu vi que várias alterações no texto foram respostas diretas ao que eu tinha te falado da outra vez. Então, eu queria agradecer o convite para ver, por estar acompanhando esse trabalho faz um tempo, né? Queria agradecer também o Igor, né, pelo convite. Para quem aqui não sabe, o Igor foi meu orientador e a Lise cita muito meu outro orientador, o Truz. Então, existe uma linhagem aqui. Para piorar o negócio, eu sou descendente de sírio-libanês também. Então, vamos lá. A Lili falou, Lili, muito legal te ver, tá? Fiquei feliz de te ver. Eu fiz aqui alguns comentários e a Lili falou muita coisa, então eu vou tentar ser breve. O Igor sabe que isso é muito difícil, mas eu vou tentar ser breve. Vamos lá. Primeiro, Liz, eu pensei em várias possibilidades para o seu texto. Eu vi esse texto crescendo, né, ao longo do tempo. Eu acho que a gente viu esse texto no LEM há um tempo atrás. Depois ele voltou no LEM. Depois eu vi a qualificação e agora estou vendo o texto finalizado. Então eu pude acompanhar o que foi sendo acrescentado, né? Então eu tenho algumas sugestões de continuidade em relação ao seu texto. Eu achei muito legal. A gente, inclusive aqui, eu terminei de ler o seu texto e eu pedi árabe. Então, tipo, meu almoço foi essas coisas mesmo, porque dá fome, né? Então, vamos lá. Primeiramente, como sugestões. Algumas coisas eu te falei na qualificação, mas também era sugestão, né? Você não precisa catar nada do que eu estou falando nesse sentido, mas que eu acho que talvez desse um gás se você estivesse pensando em continuar isso no doutorado, não sei o que você está planejando aí. Bom, das minhas sugestões, primeiro que existe uma literatura sobre securitização, né? Que, querendo ou não, esses caras passam, né? De um jeito ou de outro, ou seja, é a maneira como os estados-nação hoje em dia estão querendo catalogar a galera aí. E assim, talvez só mencionar para mostrar que você está antenada nesse tipo de discussão, mesmo que seja para criticar, mas é porque parece ser um trending topics mundial essa porcaria aí. A gente está vendo o que está acontecendo faz um tempo, né? E não vejo isso daí em vias de acabar tão cedo, né? Então talvez aí uma abertura para você também poder discutir isso quando você está falando de refugiado e tudo mais. Acho que talvez pode ser legal. Outra coisa que eu fiquei pensando bastante é que você traz o Caran, traz o Truze para falar dos primeiros fluxos, né? Que é da parte da minha família, né? De certa forma. E eu já conversei bastante com o Truze sobre isso também. Acho que uma coisa que eu senti falta no seu texto, mas não acho que isso é uma crítica, tá? Eu acho que pensando futuramente, assim, porque você deixou você levantou a bola, tá? Que podia ser legal fazer, no sentido de quem mexe com sírios, árabes, né? Fazer um cruzamento entre esses dois fluxos, porque você levanta essa bola, na conclusão, você nas considerações finais, você aponta essa ideia, e no meio do texto você menciona o Caran fazendo isso. Né? Mas eu acho que seria muito legal você fazer isso. O que você enxerga de aproximações e distanciamentos entre esses dois fluxos? Porque algumas coisas se mantêm, como a Lili bem falou. Tipo, o processo de inserção desses caras aqui, ele vem todo
atravessado por um monte de coisa esquisita. Esses primeiros fluxos, eles já tinham seus funis, e você apresentou outros funis aqui para essas novas gerações, no caso dos refugiados, por exemplo, a validação do diploma e afins, o visto de refúgio, que impede você de voltar. Ou seja, também tem funis, e eu queria muito ver, assim, talvez no sentido de contribuir com a própria literatura, sabe? Fazer os cruzamentos do que aconteceu lá atrás e está acontecendo de novo, talvez com outros nomes, porque, querendo ou não, lá atrás também existiam projetos nacionais do Estado-nação de conduzir essa população migrante, não só árabes, mas também japoneses, bom, nem preciso me alongar aqui, né? Mas naquela época também existiam projetos nacionais de condução dessa galera, e a gente está vendo isso daí de novo com outros nomes, às vezes outras agendas, mas tem alguns pontos de proximidade que eu ficava muito pensativo. Lendo o seu texto, assim como aconteceu na qualificação, eu lembro muito da minha família, né? Da trajetória da minha família. Tipo, algumas coisas que você escreve, eu falei isso para você na qualificação, algumas coisas que você escreve aconteceu na minha família, né? Tipo, passar em várias cidades até conseguir se alocar, tem uma inflexão forte de gênero aí, que o homem ele vai cuidar da questão do dinheiro, ele vai cuidar da questão dos negócios, a mulher vai cuidar da situação doméstica e tal. Então, tem algumas coisas que se aproximam muito, e talvez fosse legal ouvir você e não o Karan fazendo essas aproximações. E não acho que o Karan faz isso, né? Mas assim, ele levanta uma bola, eu acho que você está levantando outra, e eu enxergo aqui um casamento, tá? De ideias aqui que pode ser legal. Também tem uma literatura que tá da Elizabeth Ferris, e ela escreve com Kemal Kiriti. Kiriti. Eles escrevem também sobre a situação de refúgio, talvez para atualizar também o arcabouço teórico que você está usando, pode funcionar ou não. Outra coisa que também eu fiquei me perguntando, que você, seguindo essa bola que você levantou, né, de uma possível, pode existir aí uma possível comparação entre esses dois fluxos, mais de dois fluxos, na verdade, que, tipo, você menciona lá dos sírios libaneses como ifenizados e afins. Essa discussão, tipo, o Lester, ele deita e rola nisso aí, fim da década de 90, né? A produção dele é falando dos ifenizados não brancos e afins. Talvez trazer ele para a roda também, né? Tipo, porque essa questão da ifenização desse povo sírio barra libanês é uma loucura, né? Eu falei isso, acho que para você na qualificação, e que na minha família é um negócio inacreditável. Tipo, eu não sei qual cidade de onde a minha família veio até ontem, porque ninguém sabe definir essas fronteiras imaginárias ou reais, e porosas ou não porosas, entre Síria e Líbano, que no Brasil é uma coisa só, sabe? E eu comentei com o Igor esses dias, tipo, a minha tia-avó comentando que era chamada, sofrendo preconceito na escola, sendo bullying hardcore em relação a ser turca, chamar ela de turca a todo momento e tal. Então existe um processo de feminização aqui que, querendo ou não, facilita a entrada, a percepção dos refugiados aqui, facilita, a gente sabe, né? Tudo entre aspas, né? E talvez fosse legal, né, também discutir isso, né? Também tentar esmiuçar essa relação, porque o Caran ele traz essa ideia da que a democracia racial ela ia apaziguar ou minimizar. E a gente sabe que não é tão simples assim, né? Tipo, liga no Big Brother que vocês vão ver o pau que tá comendo lá com o negócio de racismo e afins. Então, acho que valeria a pena, futuramente, aí, em desdobrar essa discussão aí, né? Entre esses dois fluxos, né? Sobre o seu texto, assim, alguns pontos, algumas impressões, considerando a qualificação, o que aumentou, o que eu acho que talvez poderia ter desenvolvido mais, tá? Vou pegar aqui, ó. É o seguinte, primeiro de tudo, a questão é uma perspectiva metodológica que você adotou de citar a Saada, né, e falar da afetação.
Só que a Saada é um negócio meio nebuloso, né? Porque ela escreveu já faz um tempo, só que a gente não sabe muito bem o que ela quer dizer na real, né? Tipo, eu também citei a Saada no meu mestrado, citei no doutorado, mas eu acho que eu só fui cair a ficha do que ela estava falando, tipo, no fim do meu pós-doutorado, quando o bicho começou a pegar, sabe? Mexendo com religião okinawana e xamanismo e tal. Então, tipo, é um terreno que ainda está sendo muito experimental, de certa forma, né? A gente sabe, na Federal tem gente também experimentando em cima disso, né? Novas possibilidades da escrita etnográfica e tal. Então, quando você falou que ia seguir a Saada, não que eu fosse achar que você ia fazer experimentações loucardas no texto, nada disso, mas tipo, eu fiquei esperando aparecer a Saada ao longo do texto, tipo, como essa metodologia dela te ajudou a ter alguns insights ou não, né? E você dá algumas pistas disso, inclusive usando a Peirano, né? Tipo, a Peirano, o trecho que você usa dela, fala assim, encarar outros sentidos, né? Olfato, tato e afins. E aí a gente está chegando perto da ideia de afetação da Saada, apesar de não chegar lá, né? E eu fiquei esperando isso um pouco no texto, uh, mas para você pensar, porque para mim, como eu te falei, eu demorou também para eu pensar nesse processo e acho que não vai te abandonar tão cedo essa história aí, viu? Ainda mais você que está falando de comida, né? E comida e memória. Tudo bem, comida e memória dos deslocados, dos migrantes, dos refugiados, mas afeta você também de um jeito ou de outro, né? Então fica aí, guarda na caixinha de desdobramentos futuros. Eu não jogaria lá fora, porque eu gosto muito da ideia dela, sabe? De afetação e afins, mas para você repensar e decantar essas ideias dela ao longo da sua trajetória acadêmica aí, né? Sobre o capítulo que para mim foi inédito, né? Foi o último, de fato, né? Que assim, teve, lógico, você mexeu nos demais e afins, mas o último para mim foi realmente uma novidade, e para mim foi o melhor, tá? Eu achei várias das coisas que eu estava esperando no primeiro, e eu pedi isso para você na qualificação, falei assim, olha, eu estou sentindo falta disso aqui. No segundo capítulo, não é segundo capítulo, mas no último capítulo, você traz. Então eu acho isso um ponto extremamente positivo, e aí eu entendo agora, além do texto acabado, como é mediado por gênero, não tem como não pensar nisso. A Lili levantou essa bola de gênero e migração. Tipo, eu mexo com o Japão e Okinawa, isso daí também é muito claro, sabe? Papéis e relações de gênero em família japonesa é muito e imigração é dado por parentesco, é uma confusão toda. E eu sentia isso também aí. E quando você vê que esse novo capítulo, aí para mim ficou muito claro que antes você estava falando o discurso dos homens, né? O universo dos homens, e não dava para entrar, né? Eu até comentei isso com você na qualificação, olha, talvez você não vai conseguir entrar e tal. Eu falei para você na qualificação que a Andrea era uma boa pista, né? Porque a Andrea, já que você não consegue entrar via o chefão, né? O S lá, né? A Andrea era uma possibilidade de desdobramento, mas aí você veio por uma outra alternativa aí que foi pela F. Então achei legal, eu achei que o capítulo foi realmente, para mim, foi muito mais interessante o último capítulo do que o anterior, tá? Não sei se é porque eu já conhecia, tá? Para mim teve esse âmbito da novidade aí, mas eu achei que você trouxe questões que são muito legais nesse último capítulo. Só que aí também tem uma armadilha, né? Você levantou muitas bolas, abriu muito flanco, e não ia dar para você trabalhar isso, evidentemente, no mestrado, porque é muita coisa. A Lili apontou algumas coisas aqui, mas um flanco que você abriu de um jeito muito claro com esse último capítulo foi de gênero, né? E aí eu concordo com a Lili, eu acho que seria muito legal você pensar gênero e migração, né? Eu ainda até incluiria. Bom, esse é o outro flanco que você abriu, que para mim, talvez para mim foi o que mais pegou, foi o flanco do parentesco, né? Tipo, você abriu um flanco aí, e eu, como eu lido com um sistema de parentesco que é muito, muito, sei lá, é muito
claro, rígido, claro, bruto, rústico e sistemático em atribuição de gênero, e o papel da mulher, o papel do homem dentro de casa, os filhos, o que a mulher faz, o que o homem faz, o que o filho mais velho... Como para mim é muito claro isso do lado japonês, eu ficava pensando nisso o tempo inteiro, né? E a Lili até levantou a situação, né? Uma mãe pandêmica, né? Imagina aquela F lá, eu sei lá, eu não consigo chamá-la de F, então eu vou chamá-la de Farah, que é o nome árabe, né? Então, a Farah, ela... Pô, deve ter sido punk mesmo. Eu era muito impressionante as contradições lá naquela história dos cartões de visita, do homem cuida dos negócios da casa, mas quem segura a casa é ela. E isso para mim é parentesco, gênero e migração andando de mãos dadas aí, né? Só que aí eu entendo que, tipo, é uma bibliografia gigante, é outra pesquisa isso aí, é um doutorado, né? Tipo, isso aí já começa um doutorado novo, né? Então dá para sacar que não ia caber nesse texto mesmo, mas talvez você pudesse ter colocado ou apontado isso, falar assim, olha, eu sei que eu estou pisando num terreno arenoso aqui, que eu estou abrindo um flanco, porque pode aparecer alguém ou do gênero ou do parentesco que dá na sua cara e fala assim, ah, tá, e aí? Você levantou e não cortou, né? Então, tipo, talvez eu teria colocado... Essa foi uma dica que eu aprendi com o Igor há muito tempo atrás, que a gente tem que blindar os nossos textos acadêmicos, né? Então, eu acho que, nesse sentido, eu blindaria nessas portas que ficaram muito abertas. Elas são muito interessantes, eu acho que valeria a pena uma discussão à parte aí, né? Eu acho que valeria um doutorado com certeza, se você estiver disposto a continuar nessa onda. Te falo isso porque eu não saí da minha até agora. Faz tanto tempo que eu não saí dessa daqui até hoje, né? Mas acho que é interessante, tá? Pensar nessas possibilidades. Agora eu tenho uma crítica, tá? Em relação ao seu texto. Essa crítica eu falei também na qualificação, eu ainda sinto ela, tá? Que é uma crítica de modo geral, mas é o seguinte: você está propondo para a gente juntar conjuntos teóricos que não é que são diferentes, mas assim, eles não se tocam necessariamente, né? A gente sabe que se toca, mas assim, parece que a academia não está muito disposta, os antropólogos parece que não estão muito dispostos a fazer esse movimento, né? Que é uma antropologia da alimentação com antropologia da migração e do refúgio. Então aí você tem um ponto de originalidade, eu acho, tá? Aí eu acho que você pode trazer uma discussão que pode ser interessante para os dois grupos, porque eu enxergo isso daí como uma possibilidade para tanto quem mexe com alimentação, antropologia da alimentação, como para quem mexe com refúgio. Tipo, aqui eu estou enxergando as possibilidades. Só que ao mesmo tempo, aí tem eu enxerguei alguns desequilíbrios, alguns descompassos na maneira como essas duas coisas aparecem no texto, tá? Primeiro, eu acho que a questão do refúgio, acho que está claro, né? Tipo, a gente tem uma linhagem acadêmica aqui na UFSCar que a gente já trabalha isso com um certo conforto até, né? Tipo, a gente tem um grupo grande de pesquisa que fica discutindo, que concorda ou discorda e fala arruma aqui, apaga aquilo, aumenta aqui, não sei o quê. Então, nessa parte, eu acho que está tranquilo. Mas a parte da antropologia da alimentação, eu senti falta dela, né? Em que sentido, né? Você citou uns autores que são importantes, tá? A Kanevsky, o Mintz, que é clássico também. Você citou a Maciel e tal. E eu lembro que eu comentei com você, falei assim, olha, eu acho que você tem que trazer mais gente. Aí você trouxe a Mary Douglas mas tem mais gente ainda que pode te ajudar em outras questões. Por exemplo, tem tem os clássicos, né? Tipo, tem o Rolando Batildo mexe com comida, até o Bourdieu na distinção vai falar de comida também, né? Isso pode ser interessante. Mas eu estava pensando em outras pessoas, por exemplo, tem a Sirinivas lá, Tulasi Sirinivas, ela vai trabalhar com comida indiana e ela vai mostrar a fabricação de uma comida típica indiana numa disputa do que é autêntico e o que não é autêntico, e como isso daí vende
nesse cenário global, sabe? Então, tipo, toda vez que você despontava para essas discussões, que é uma briga, uma disputa pela comida autêntica, que não é autêntica, isso na fala do homem, né? Eu vou chamar ele de Said, tá? Na fala do Said, tipo, não é o Said do orientalismo, tá? Mas na fala do Said, do seu texto, eu enxergava muito isso, essa disputa, né? Tipo, inclusive quando ele fala, quando ele trouxe os 3 reis magos para ser cozinheiro dele lá, os 3, para mim são os 3 reis magos, tipo, apareceu com a mirra e a coisa toda lá e nunca vimos, né? Mas fica essa disputa, né? De autenticidade, disputa de tradição. Isso é muito interessante pensar. Eu acho que valeria a pena vocês desdobrar um pouco mais essa discussão, porque tradição é sempre um grupo pequeno de pessoas que está tentando imputar na cabeça de outros, ou às vezes até de uma maioria, de que o meu é mais legal e o seu não é. O meu é autêntico, o seu não é. O meu é típico, o seu não é. E às vezes você usava essas palavras em aspas, né? Típico, comida típica e tal. E aí tem gente que fala isso. Por exemplo, a Sirinivas vai falar isso com comida indiana, né? Mas tem também, ó, eu fiz uma listinha aqui. Tem o Richard Wilk, que vai falar de comida de Belize, que vai discutir identidade e comida num contexto transnacional, ou seja, os imigrantes de Belize em outros cenários, como eles pensam a comida e a identidade desse grupo. Eu acho que casa muito com o seu texto aqui também. Tem também tem a Lisa Heldke, que vai discutir comida e colonialismo, que aparece no seu texto de um jeito ou de outro, mas acho que vale a pena no sentido de produzir o exótico através da comida. Eu achei muito louco como você mencionando lá do cara lá do Said, que ele, por ser árabe, a comida fica mais gostosa. É louco isso, essa relação. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, né? Mas, tipo, pedir esfirra no Habib's, a gente sabe que é trecheira, né? A gente sabe, é só mais uma esfirra. Tá? Agora, se for uma comida de um restaurante árabe, não, parece que a comida fica mais gostosa. E o cara ser árabe, parece que ele transporta para comida humana, sabe? Transporta alguma coisa para lá e a comida fica mais saborosa e fica trending, né? Aí você falou da molecada lá que vai lá, mais jovem, que vai comer. Existe aí então esse processo de exotização, mas existem outras coisas por trás. E eu acho que nesse sentido tem gente que já faz isso na antropologia da alimentação que você podia trazer, né? E uma última sugestão da antropologia da alimentação tem o David Sutton, que ele vai discutir alimentação e embodiment, né? Sei lá, corporificação, não sei como vocês preferem traduzir, mas a ideia de você trabalhar memória e sentidos através da comida. Tipo, o cara tá falando do seu texto, só que ele tava falando isso daí, sei lá, 2013, 2010, e acho que casa aí pro seu texto, né? Tipo, uma fala que exemplifica isso para mim de um jeito muito claro. É quando você está conversando com o Said lá e vocês tomam um café, e aí ele fica lá a borra do café, e aí você pergunta se ele sabe ler ou não, e aí ele fala assim, me lembra coisa de misticismo, coisas de gerações do passado e não sei o quê. Eu queria ouvir mais essa história, entende? Tipo, que nem o Rogue One no Star Wars, tipo, saiu de uma linha de ideia e você deu uma linha de ideia aqui que dá um filme inteiro. Entende? Essa fala que você teve com o Said. Tipo, porque na hora que ele menciona misticismo em gerações passadas, é ele revisitando justamente as memórias através do sentido, através da borra, através da memória do gosto, da avó dele que fazia para ele e afins, né? Então acho que aí você tem um campo muito grande para explorar. Tá? E aí eu acho que se você quiser continuar nessa toada, tem muita gente na antropologia da alimentação que trabalha com isso, né? Tipo, você citou alguns que são, acho que, importantes mesmo, né? Tipo, eu lia seu texto esperando o Fischler e de repente ele aparece, assim, tá? É isso mesmo. Só que eu acho que tem outras pessoas que estão trabalhando alimentação nesse contexto migratório, né? De deslocamento. E aí eu acho que pode te ajudar. Em relação e por conta disso, né? Aquele capítulo que você traz
o conjunto das teorias de antropologia da alimentação, não estou falando que está ruim de modo algum, estou falando que ele talvez poderia ser ampliado, pensando futuramente, se você for trabalhar com isso, tipo, você já tem outro rol de pessoas para citar e outras questões para pensar, mas eu acho que existe um descompasso, de novo, entre o conjunto teórico de deslocamento e o conjunto e refúgio e o conjunto teórico de alimentação. Por quê? Porque o seu trabalho é sobre comida, mas eu não sentia comida lá, tá? Em que sentido? Em várias passagens, parece que você pressupõe que o leitor conhece os pratos. Eu conheço os pratos, mas eu não valho, né? Eu sou café com leite nessa história. Mas, tipo, fica pressuposto que o leitor conhece os pratos. E mesmo que, num cenário ideal, todo mundo conhece, a antropologia da alimentação vai te dar umas pistas que no seu texto já aparece, que são muito importantes. Por exemplo, eu comi agora, no almoço, eu encomendei quibe, né? Encomendei quibe cru, pedi pasta de grão de bico, pedi coalhada e tal. Comi aqui, lindo, maravilhoso. Eu sei fazer quibe, né? Só que eu faço quibe quase nunca. Geralmente é para receber pessoas. A minha mãe, ela faz mijadra, né? Que é aquele arroz com lentilha e aquela cebola que você mencionou. Inclusive, minha mãe faz com vinagre. Eu vou contar essa do sal para ela na fritar cebola lá. A minha mãe só faz o mijadra no fim de ano e no Natal, tá? Se eu quiser comer mijadra a qualquer hora do dia, eu vou aqui no Calil, aqui em São Carlos, e peço. Tal. Então, existe uma diferença do mijadra da minha mãe e o mijadra do restaurante aqui do Calil. E você dá essa pista pra gente, que não são a mesma coisa. Esses pratos têm significados diferentes para as pessoas, né? Então, tipo, vocês viram que o mundo tá caindo aqui, por isso que eu tô caindo várias vezes, né? Não sei se deu para ouvir aí a tempestade. Mas hoje eu pedi quibe, né? E eu comi o quibe, ok, é de boa, mas não é o meu quibe que eu faço para servir sei lá, visita, não sei. E é isso que talvez faltava no seu texto, no sentido que eu falo que falta comida. Tipo, do jeito que tá, parece que essas comidas, elas estão todas em pé de igualdade, né? Tipo, o pão folha que é feito lá pela Fara, ele tá no mesmo pé de igualdade que o pão pita, que ela compra para baratear, às vezes, né? Facilitar o processo de... A esfirra que, sei lá, você vai comer em algum lugar, ela tá no mesmo pé de igualdade que a esfirra lá do Said, vice-versa, entende? E a gente sabe que não é assim, porque eles mesmos lá dentro, eles pensam a comida de modos diferentes, né? E isso daí que eu acho que a antropologia da alimentação ajuda a gente, tipo, entender os rituais que estão envolvidos no preparo dessa comida, com quem ela é compartilhada, se ela é feita para ser compartilhada ou não. E, tipo, falando de árabe, né? Tem toda a noia, né? Tipo, da onde vem a carne e etc. Então, essas coisas que poderiam te ajudar a fazer seu texto apresentar para mim a comida de um jeito mais claro, isso daí eu acho que faltava desdobrar um pouco mais essa discussão. Tipo, algumas coisas que eu comentei na qualificação, principalmente o capítulo do Said, você trouxe. Lembra que eu peguei no seu pé? Eu falei assim, então, você mencionou assim, a gente toma café, mas ele tomava chá. Aí eu perguntei assim para você, que chá que ele tomava? Né? Por quê? Porque no Japão se toma chá verde, né? Tipo, no Brasil, dependendo da região que você está, você toma um tipo de chá, né? E ele, com certeza, o tipo de chá também vai informar a experiência dele em relação a essa comida, né? Essa bebida, no caso, né? E aí você escreveu lá, assim, não, ele tomou chá preto comprado no Brasil. Então, tipo, o capítulo do Said, eu acho que você já trouxe mais informações sobre esses pratos, mas ainda assim, eu queria te provocar e, tipo, trazer um pouco mais dessa discussão. E lá eu acho que com o Said ia ser muito difícil mesmo. Deu para sentir no seu texto, desde a qualificação, que você estava lidando com um cenário meio casca grossa, né? Tipo, o cara não ia deixar você entrar na cozinha, o cara não ia deixar você acessar esse tipo de informação, não ia deixar você consultar os 3 reis magos lá, os 3 cozinheiros e tal. Isso daí dá para sentir, né? A gente que faz pesquisa de campo, a gente que mexe com etnografia, a gente sente no texto as dificuldades que a pessoa está sentindo, está passando. Aí,
por conta desse último capítulo que você trouxe, que você foi ficar um tempo com a Fara, aí tipo, eu enxerguei essa possibilidade, falei assim, não, aqui ela conseguiu entrar, agora ela vai conseguir desdobrar essa relação. E nesse capítulo, você faz isso em alguns momentos, mas não em outros. Por exemplo, a confecção do pão, né, o pão folha. Uma coisa que eu fiquei muito incomodado, assim, acho que sintetiza a minha crítica nessa parte. Tipo, você fala assim, ó, tem lá, a gente foi fazer o pão folha, aí abre nota de rodapé, não lembro qual, aí fala assim, para saber mais sobre o pão folha, leia tal. Eu queria isso no texto, mas não a fala daquele cara lá. Eu queria que você colocasse a Fara me contando do pão folha, porque o pão folha ele tem conotações diferentes em várias regiões do Oriente Médio, sabe? Tipo, a Índia tem um tipo de pão folha, o Oriente Médio tem outro tipo de pão folha, o Israel também tem algumas coisas correlatas, sabe? Então, tipo, não é o mesmo pão folha que a gente encontra quando vai na padaria, né? Tipo aquele industrializado, é um outro pão folha. E a confecção, eu achei muito louco que você conta a jornada para fazer esse pão folha. A panela, tipo, porque de fato é zoado, né? Fazer aqui no Brasil, ainda mais a gente não consome o pão folha dessa forma. Então, tipo, a maneira como ele é feito na Índia é diferente do que a Fara contou. Então foi uma jornada para você apresentar o pão folha. Só que aí quando você vai apresentar o pão folha, você fala assim, para saber mais, leia o autor tal. E era isso que eu queria no seu texto, entende? Tá? Porque é justamente nesse processo que você vai mostrar, tipo, que o pão folha para Fara não é o pão folha de padaria. Pô, o esforço que ela tá tendo de querer mobilizar redes transnacionais para conseguir trazer uma panelinha do Canadá, tipo, é porque é muito importante esse negócio para ela. Só que não fica claro para mim no texto, por exemplo, por que esse pão é importante para ela dessa forma. Ao passo que o pão pita lá, que eu acabei de comer aqui também, tipo, para ela o pão pita, tudo bem, eu posso comprar no supermercado que não dá nada não, é mais rápido, mais barato, ou então, tipo, se eu precisar, é que nem quando eu vou fazer pizza. Se eu vou fazer pizza, falei isso com a minha mãe ontem, né? Ela falou assim, você podia fazer pizza, né? Para fazer pizza, tipo, você tem que fazer muita pizza, porque senão você realmente desperdiça material, né? Então, tipo, que eu prefiro ligar e pedir. É o mesmo cálculo que ela está fazendo. Só que justamente eu gostaria de ver isso no seu texto, esse cálculo que ela está fazendo na confecção do pão. Por que, que um é mais importante que o outro? Por que, que o Said não come a comida do restaurante? Tá? Por que, que em casa se come uma comida e no estabelecimento se come outra? E a gente sabe que tem todas as limitações da maneira como é preparada a carne, a origem da carne e afins, né? Isso daí a gente sabe. Mas ia ser legal ouvir eles comentando sobre isso, né? Porque aí você tem um ganho da antropologia da alimentação de verdade. Como isso daí não apareceu de modo constante no último capítulo, eu fiquei com a sensação que, tipo, aquela discussão inicial teórica de antropologia da alimentação, ela perde força em relação ao texto inteiro, né? Tipo, se você apresenta esse conjunto teórico que tá muito legal, né? Tipo, tá lá no começo. Aí, de repente, na hora de fazer análise, você faz aquilo ali render, fala assim, olha, gente, tá aqui, ó, a maneira como ela faz o pão. Ela me serviu doces, pastas, café, e eu ficava pensando, que doce? Que pasta? É doce que ela comprou no iFood? É brigadeiro? E mesmo sendo brigadeiro, se for brigadeiro, convém chegar para ela e perguntar por que ela está servindo brigadeiro. Tipo, o Kinaona hoje em dia está colocando esfirra e brigadeiro no culto aos antepassados, no altar dos antepassados. Tipo, em Okinawa isso daí é impossível, porque não existe brigadeiro lá e nem esfirra. Mas aqui, para eles, faz todo o sentido, porque para eles isso é associado à ideia de festa. Então, tipo, é legal você perguntar o porquê que se escolheu esse doce que ela te serviu. É legal você perguntar por que ela escolheu esse pão em oposição àquele, essa esfirra em oposição àquela. Algumas pistas você deu, que eu achei muito legal, por exemplo, os temperos, as proporções do cardamomo no café. E o Said ele também fala isso, né? Ah, brasileiro não gosta muito, tá? Então a gente dá
dar uma quebrada aqui. É esse tipo de informação que eu queria ver vezes 2, vezes 3, para o negócio realmente render. E nesse sentido, você tem uma porta aberta para, se você quiser também fazer um doutorado nessa área, você também tem aí, dá para nadar de braçada, né? Tipo, você vivenciou essas experiências com essas pessoas, né? Você vivenciou um tempo com a Fara, né? Então, tipo, você estava lá, você viu as coisas, você sabe que não era qualquer doce, você sabe que não era qualquer pão, né? Mas essa informação e esse seu sentimento devia aparecer no texto, sem medo, na minha opinião, né? Tipo, para fazer o negócio realmente render. Então, acho que a minha única crítica mesmo, de fato, porque as outras eu enxergo mais como possibilidade de continuação, né? A minha única crítica mesmo, de fato, é isso, tipo, talvez fazer a parte de comida e de alimentação render tanto quanto a parte de refúgio, né? Tipo, fazer as duas coisas andarem juntas, porque é isso que você propõe lá no começo do texto. Então, tipo, eu ficava com essa sensação, tipo, olha, a gente agora vai... E assim, funcionar? Funcionou. Até que terminei de ler o texto e reler o texto, fui lá e pedi esfirra, pedi, tô comendo loucamente. Mas assim, pensando como um antropólogo, acho que podia trazer mais essa discussão, aquecer mais essa discussão. Fechou? Mas fora isso, gostei muito do texto. Tipo, de novo, eu fico muito feliz de ver o crescimento da ideia toda, né? É muito legal ver isso daí, inclusive dentro do grupo aqui, né? Porque desde 2006, aqui na UFSCar, né, participando de reunião e afins, é legal ver todos os trabalhos que você fez, ou a galera faz aqui, ver que tá andando sozinho, tá ganhando perna e tá voando já. Então, super parabéns pelo texto, né? Entenda a minha fala mais como uma sugestão para você pensar aqui na frente, porque agora eu sei como é que é, todo mundo aqui sabe como é que é, tipo, né? De entregar o texto na biblioteca, a correria que é, a burocracia e tal. Eu sei que agora é muito difícil fazer qualquer salto teórico, ninguém vai fazer isso, mas pense nisso para um doutorado, para um pós-doutorado, se você quiser depois, lá na frente, que você tem muita coisa legal aqui trabalhando, acho que valeria a pena explorar. Fechou? Então, um abraço. Obrigado, Vitor Hugo. Você foi mais conciso que o normal, só 40 minutos. Eita, ferro. Eu esperava 1 hora, mas 40 minutos foi ótimo. Então, Liz, fala aí alguma coisa, por favor. Vamos... Eu gosto muito. Eu gosto muito da presença do Vitor Hugo aqui, né? Por essa possibilidade mesmo dele ter acompanhado, ter trazido tantas coisas relevantes aí, né? Nesse percurso, né? Na verdade, todas as leituras do Len sempre me inspiraram muito, né? Me ajudaram muito nesse processo desde o projeto, né? Então tem aí bastante material que as pessoas foram contribuindo, então tem aí um pouquinho de cada uma dessas contribuições sempre muito cuidadosas, né? E Vitor, você sabe que eu fiquei pensando muito essa questão e eu sinto também falta da antropologia da alimentação e eu sinto falta dela em mim, assim, né? Porque foi um campo que eu me apaixonei quando eu comecei a estudar, mas de alguma forma eu não me apropriei tão plenamente, né, para colocar ela tão evidente no meu trabalho. Eu acho que a questão do refúgio, da migração forçada, do deslocamento forçado, acabaram ficando muito mais ressoando muito mais, e aí vai aparecendo muito mais no texto mesmo, né? Então, é um campo que eu ainda tenho muito interesse, que eu sinto realmente que eu preciso mergulhar mais nisso, para isso surgir, né, quando eu vou observar um contexto, quando eu vou aí fazer alguma etnografia, né? Então, é super pertinente, eu lembro que você trouxe isso já também, né? Eu sinto que o campo me permitia isso, e até onde ele não me permitia, vale a reflexão sobre esse aspecto, né? Então, realmente, essa diferenciação aí entre o que comida que se vende, comida que se come, né? O que isso quer dizer, e isso aparece lá na etnografia, no restaurante, né? Então, isso já me traz alguma informação. Quem cozinha, porque são 3 homens, e aí, talvez a impossibilidade de eu ver esses homens seja, na verdade, porque... e aí eu tive indícios disso, não são eles que cozinham, né? Então, o que faz aquela comida ser especial, né?
e por que ela não é comida dentro da casa, né? Por que ela é diferente da que serve de alimento para a família, né? Então eu tinha aí essas dicas, né? E tem eu sinto que existem essas possibilidades de ir a fundo, mas realmente o texto eu não consegui trazer isso, assim, eu senti essa falta, né? Então a falta é presente aqui nesse texto. Eu reconheço que realmente não conseguia tão a fundo e é absolutamente interessante, né? Assim, até mesmo nessa outra parte, né, em que eu acompanho a família que você falou, Fara, né? Você colocou aí esse codinome para ela. Existem coisas que ela compartilha, existem coisas que ela fala explicitamente, isso é um segredo, eu não posso falar. Isso aqui, ou quando ela se recusa a me falar o nome do tempero. Então ela fala, isso aqui eu não sei o que é, eu comprei. E quanto que você põe desse tempero? Eu não sei também, vai no olho. Então ela se torna esse ator absolutamente indispensável para a reprodução dessa comida. Eu nunca vou conseguir fazer aquilo, nem ninguém vai. Porque só ela sabe, né, a partir da experiência dela, de quantidade de cheiro, de tempo de cozimento. Então, assim, tem aí muito material mesmo que dá para eu aprofundar, né? E que eu acho que realmente foi uma entrada para mim para pensar essa experiência do refúgio, né? A comida mais nessa forma mais ampla, né? Que se vende como forma de inserção social, econômica, né? Mas ela tem esse aspecto que é muito mais simbólico aí, que realmente acho que eu não consegui trazer no texto e que muito me interessa, né? Ainda, né? Segue me interessando. Acho que é bem pontuado isso, né? E que eu trago desde a qualificação, eu trago isso ressoando aqui, pensando nisso, né? E quando eu vou escrevendo, acho que não sumiu do meu horizonte, sabe? Desde aquele primeiro momento que você traz essa leitura. Então, segue no horizonte para algum momento ser olhado com mais calma. E, enfim, né? Apropriado, talvez, né, para mim. Eu acho que tem isso também, né? Tem quem sou eu, né? Como que as coisas ressoam em mim, né? Enfim, é isso. Obrigada, Vitor Hugo, também pelo acompanhamento aí todo, né? Pela leitura cuidadosa, né? Sempre muito, muito importante ter esses feedbacks. E dessa forma tão generosa, né? Eu confesso que eu estava um pouco apreensiva com a ideia, né, de finalizar o trabalho, porque eu estava com sentindo que eu estava muito sucinta, que eu estava esperando muitas questões aí, que estavam muitos desses flancos abertos e não terem sido contemplados, mas fico muito feliz com essas leituras tão generosas assim que vocês trouxeram. Muito obrigada, pessoal. Liliana, Vitor e Igor sempre, né, também, ajudando muito, levando muito, sendo muito trazendo muito para o prático, né? Para o vamos lá, não desiste, segue aí, mais um pouco, tem que terminar, né? É uma dimensão absolutamente, Deus, necessária, né? Nesse contexto, e eu acho que em qualquer contexto, né? De escrita acadêmica, essa me fez chegar aqui, né? Assim. Então, obrigado também, Igor. Obrigado. Ô, Vitor, você quer que ela fale mais alguma coisa? Tá tudo bem? Não, tô tranquilo. Tô sossegado. Então, eu vou falar rapidinho aqui, para a gente encerrar essa parte oficial, depois tem a deliberação da banca e a volta, né? É engraçado, assim, como o Vitor Hugo falou, a gente está lá, o laboratório, desde 2006, né? Eu entrei na UFSCar em 2004, aí até o tempo de constituir o laboratório de fato foi uns 2 anos, em 2006 começou, enfim, e o Vitor Hugo está lá desde o começo, tinha o trabalho da Alexandre também no começo, na graduação, o trabalho, enfim, de outras pessoas, e que acompanharam, e outras pessoas passaram e saíram, e foram para outros lugares, e voltaram, e sempre que a gente termina um trabalho, é sempre assim, nossa, cara, aquilo lá rendeu coisas, né? Se não é por nada, assim, esses trabalhos que estão aí acabados, eles, enfim, eles têm uma contribuição, né, para a área, enfim, do estudo das migrações e outras, né, no Brasil. Eu fico sempre tão feliz nesses momentos, né? Por isso que eu sou tão prático em fazer com que os trabalhos acabem, entendeu? Porque assim, as coisas não podem ficar soltas assim. Eu sei que a vida é difícil, enfim, né? Mas tem hora que vamos acabar esse negócio e vamos defender e vamos botar essa contribuição do jeito que ela está, né?
porque a gente está trazendo ideias e eu fico sempre muito feliz, assim. É engraçado porque você, aqui com a Liliana, que é minha colega de grupo de pesquisa, né? A gente, os dois, somos filhos da Bela, né? De certa forma. Então, eu continuo me sentindo sempre como parte e estudante da Bela, né? Filho, assim. E, por outro lado, ver aqui o meu grupo, enfim, gerando coisas, pessoas andando. Eu me sinto envelhecendo, a primeira coisa, obviamente. Mas muito feliz com os resultados. Então, fiquei muito feliz que você terminou e que o trabalho tem aí várias ideias. Eu acho também, acho que isso é bacana. E, escutando as falas do Vitor Hugo e da Lili, assim, é que a temática da alimentação, assim, não tem trabalho de imigração sem falar de comida em algum momento. Né? Assim, e a gente está o tempo inteiro falando de comida, se eu digo nos trabalhos que a gente fez, mas ele nunca foi o centro de uma reflexão, né? E eu acho que você, assim, o seu trabalho tem a vantagem de colocar isso no holofote e nos fazer pensar nos nossos trabalhos, retrospectivamente, sobre a comida. Então, assim, eu não imagino que seja difícil a gente organizar uma coletânea sobre comida a partir dos trabalhos do Len. A minha monografia de doutorado, que falava muito de comida, churrascaria, o trabalho do Vitor Hugo, que falava de como é que os brasileiros comiam lá, o churrasco dos caras lá, o trabalho da Érica, o trabalho da Nádia, assim, o trabalho do Gabriel sobre matadouros, né, e a comida que as pessoas comem. Todo mundo está falando de comida de algum jeito, mas esse assunto sempre escapa na tangente, assim, face às outras, né? Então, o seu trabalho tem essa vantagem de trazer isso para o centro e fazer a gente pensar nisso, né? Estou pensando, talvez a gente faça uma coletânea sobre isso. Ia ser bem legal, né? Enfim. E podia fazer uma coletânea que não fosse tão acadêmica, né? Para trazer, por exemplo, um texto da Nádia sobre comida, com ela agora na França, né? Educando os filhos, né? Ou o Gil no Japão, né? Experimentando a vida de brasileiro /japonês e as filhas crescendo. Enfim, aí fico tendo ideias, assim. Então, se o trabalho produz ideias, ele é um trabalho que vale a pena ser lido. Então, parabéns. Fico muito feliz de estar aqui, a gente ter concluído mais uma etapa. Enfim, e a vida continua, né? E a gente está construindo esses degrauzinhos e, pô, é bacana demais. Fico muito feliz. Então, parabéns. De novo, eu quero agradecer ao Vitor Hugo e a Lili por participarem, assim, tão rápido, com pouco tempo para leitura, né? Que não é tão simples. E agradecer a todos que estão aqui acompanhando um fechamento de um momento, né? Um momento, digamos assim, ritual, necessário, e que concede uma transformação. Agora você é uma peça, né? Enfim, é isso. Obrigado a todos. Agora eu vou pedir para todos que saiam da sala e que retornem novamente daqui mais ou menos uns 5 minutos, que é quando que a banca precisa deliberar formalmente. Eu te mando um zap, tá, Liz, para voltar para a sala, e que agora fica só a banca aqui, tá bom? Então, por favor. Bom, dando seguimento ao nosso trabalho, oficialmente, eu quero dizer que a banca aprovou o mestrado da Lisa, que agora você é mestre, Lisa, parabéns. E como parecer, a banca sugeriu fortemente que você transforme a sua dissertação em alguns artigos que eles merecem vir à luz, não ficar em formato de tese, que às vezes torna os trabalhos escondidos, né? Então, assim, acho que é importante você trazer o trabalho a ribalta, tem que publicar. E a gente gostaria muito de ver alguns artigos publicados a partir da sua dissertação. Então é isso, parabéns. Obrigada, que bom, obrigado mesmo, pessoal, pelas leituras, nossa, pela leitura em cima da hora, por todo esse processo aí, Igor. Nem sei, viu? É tanta coisa que a gente viveu nesse tempo, né, de exceção aí, que eu sei que tudo hoje em dia, assim, é uma vitória que a gente tem que celebrar, né, assim. É isso que eu estava falando, assim, terminar é uma grande vitória. Terminar bem é uma vitória, assim, comensurável. Então, assim, parabéns, eu admiro todos vocês que estão terminando nesse momento. Eu não sei se eu conseguiria se eu estivesse na mesma situação, acho que é preciso muita fibra, né? Mas, assim, trabalhando, entendeu? Assim, cuidando da vida e fazendo isso e tendo uma pandemia, é muito difícil. Então, parabéns. Enfim,
E boa Parabéns, sorte. Lise. Muito obrigada. Comemora, viu? Deixa eu te comemorar. Parabéns, parabéns. Comemora, ó, vai na minha, compra uns quibe aí que, olha... Nossa, Vitor, eu isso. fiquei pensando, você falando, a comida da Fátima. Ai, olha lá. É para Tudo bem, vontade. é Fara. Na Fara, é uma coisa de louco, você falando do restaurante é incrível, mas a dela é uma coisa de louco, assim, eu gostaria muito de conseguir fazer, me deu muita vontade de comer, mas agora ela tá lá, né, é impossível, não dá nem para eu me convidar. Que comida é uma coisa muito visual, né? Então, assim, você podia trazer imagens, né? Se for publicar... Mas, ô Igor, tem um outro aspecto aí que, assim, né, que talvez as imagens não sejam, do preparo não sejam exatamente convidativas. Tem esse aspecto também, né, o preparo. Tem tudo prato pronto, tudo bem. A gente tem comida de receitas, livro de receita, que você vê os pratos lindos ali. Lindo. Pô, falta, Nossa. né? Então, assim, eu quero saber aquela comida. Cara, você ganha a galera pelo estômago. É isso aí. Bom, então é isso. Dou por encerrada a sessão. Parabéns, Lise, a nova mestra do PPGás. Agradeço ao Vitor Hugo, a Liliana, quem ficou. E é isso. Até a próxima. E a gente segue junto. Um abraço, gente. Obrigado, pessoal. Um abraço para Parabéns, vocês. Lise. Parabéns, Lise. Obrigada.